Sejam muito bem-vindas, principalmente bem-vindas, mas você também pode ser bem-vindo também a mais um episódio do Quarentei e Agora. Nesse episódio, gente, senta, pega o seu café, pega o vinho, porque a gente tem uma coisa muito importante para contar para vocês sobre viajar e principalmente viajar sozinha depois dos 40. Coragem, perrengues e muita transformação. Viajar sozinha pode parecer até coisa de filme, mas quando a gente decide embarcar nessa aventura depois dos 40, minha amiga, aí a história é outra. É coragem misturado com liberdade, um tiquinho de medo, muito conhecimento e, é claro, aqueles perrengues de quem só vive isso pode contar. E nós vamos dar muita risada aqui hoje. Hoje o nosso papo é com mulheres incríveis que já se jogaram nessa experiência transformadora. Vamos falar sobre a diferença de viajar com maturidade, os aprendizados, as histórias engraçadas e como uma mala pode carregar, muito mais do que roupas. Carregar coragem, descobertas e principalmente um olhar sobre nós mesmos. Eu tenho certeza que as nossas convidadas de hoje também já vivenciaram tudo isso. Então, pega o seu passaporte, pelo menos um café ou sua taça de vinho e vem com a gente nessa viagem sem escala pelo mundo das mulheres que descobriram a melhor companhia para viajar, que é a companhia delas mesmas. Então vamos lá, estamos aqui com 3 convidadas que eu estou conhecendo hoje. Eu fiz uma enquete. Quem gostaria de conversar comigo no podcast sobre essa experiência de viajar? Estou conhecendo 3 mulheres maravilhosas aqui que estão aqui comigo hoje. Se você está no YouTube, liga a câmera que tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Patrícia, 45 anos, psicóloga, advogada e gestora de RH. Também estão aqui, tá comigo aqui Rafaela, 41 anos, fotógrafa de posicionamento de imagem. Sim. E Érica, 43 anos, psicóloga, designer de interiores e quase uma advogada. Gente, sejam muito bem-vindas ao podcast do Quarem. Um prazer Obrigada. conhecer vocês. Tão bom reunir pessoas que têm, assim, experiências parecidas, porque cada viagem é uma experiência diferente, né? E para falar de coisa boa, né? Viagem é coisa boa demais. É coisa boa, gente. Nossa, e quantas mulheres têm essa vontade de viajar e não têm coragem, né? Qual foi a primeira viagem de cada uma de vocês? Quem quer começar aqui a falar? Primeira viagem sozinha, com quantos anos e para onde foi? Eu fui com 29. Minha 29. primeira viagem sozinha, assim. Na verdade, foi uma viagem que eu fui sozinha, mas para encontrar outras pessoas que estavam lá. Mas viajar de avião para os Estados Unidos. E já comecei com um perrengue na primeira vez, porque eu com essa cara que eu tenho aqui de muçulmana, e fui parada no aeroporto e quase fizeram voltar. Então você já começa com o perrengue. Falei, meu Deus do céu. Primeira viagem. Primeira viagem a gente já começa. Mas é o famoso perrengue chique, né? Chiquérrimo de Que ser parada no aeroporto. Você pode ser, não tem problema. Mas aí depois vieram outras aí. Mas que depois, na verdade, sozinha foram mais com 40, que eu acho que a gente começa a ter medo, mas ir com medo mesmo. Sim. Entendeu? Isso, Porque a gente verdade. não deixa de ter medo, que é a diferença do pessoal, né, não, Rafa? É verdade. A minha primeira viagem sozinha foi aos 23 anos, quando fui fazer o intercâmbio na Inglaterra. Morar lá 6 meses para aprender inglês. Fui totalmente sozinha, sem conhecer ninguém. E eu concordo quando ela diz que realmente as minhas viagens hoje, por escolha, são sozinhas, né? Eu faço hoje expedições fotográficas, onde eu vou com pessoas que eu não conheço, Nossa. mas pela experiência de estar ali no mood da fotografia, né? Com outro olhar sobre a viagem. Mas essa experiência dos 23 anos que me deu essa coragem, né? Porque eu tive que fazer tudo sozinha. E no final desse intercâmbio, eu tinha juntado dinheiro para comprar um MacBook, que era meu sonho na época. Que delícia! Ou fazer um mochilão pela Europa sozinha. E todo mundo falava, você é louca de ir sozinha. Pelo amor de Deus, 20 e poucos anos andando sozinha pela Europa de trem. E eu joguei tudo pro alto e fui. Você foi fazer um mochilão? Fiz um mochilão sozinha. E foi a melhor coisa da minha vida, porque eu acho que isso foi o marco para eu desenvolver toda a minha capacidade de comunicação que eu tenho hoje.
Sem dúvida. Toda a minha capacidade de comunicar, de fazer amigos, de conhecer pessoas, eu devo a esse período da minha vida onde eu precisei fazer amizades ou conversar com as pessoas, desenvolver essas habilidades para sobreviver, né? Como é que você sobrevive num mochilão sozinha? Com certeza, pela Europa. Transformador. certeza. Mas é isso, é a coragem, mas a coragem da gente jovem, né? Jovem, É uma coragem é. sem muita responsabilidade. Vambora que vai dar tudo certo. Mas eu vejo que essa Rafaela jovem inspira a Rafaela de agora. Exato. Sabe? A realmente tomar essa decisão consciente. Porque lá na época eu fui no susto. Mas hoje eu tomo essa decisão consciente. Porque eu sei que dessas expedições, dessas viagens que eu escolho ir sozinha, mesmo estando com um grupo, mas é um grupo onde eu não conheço as pessoas, eu vou tirar o suco daquilo ali, sabe? Eu vou realmente fazer amizade, eu vou conhecer as pessoas, eu vou explorar o mundo, mas sem ter amarra, sem ter, né? Mas é uma coisa interessante, porque assim, quando a gente tá com os 40, a gente já tem muita coisa que quando a gente é jovem, a gente não tá mais preocupado, a gente não tá ligando, e a gente já passou por muita coisa. A gente já separou, e aí quer viver uma experiência diferente, mas aí não tem a coragem de ir. Fala, poxa, mas eu não tenho idade mais, e eu não sei falar a língua, né? Só que existem 1000 formas de viajar sozinha, a gente estava até conversando ali fora. Porque você pode ir num grupo que você não conhece ninguém, que não deixa de ser uma viagem para você ir sozinha. Sem dúvida. Porque você não tem a obrigação de estar ali, de estar conversando com o grupo. Ou você pode ir e estar sozinha realmente. Igual eu fui quando eu mudei para Dubai, eu fui sozinha. Você morou em Dubai? Morei em Dubai. E você foi sozinha? Fui sozinha. Resolvi, em 15 dias eu mudei e arrumei um trabalho lá e fui pra lá. Foi agora, 2020, 2021. Que isso? Eu estava já na pandemia, então já estava, foi depois dos 40. Meu Deus, tá vendo? E me joguei no mundo. E o meu sonho era ir para Tailândia. Então, quando acabou esse processo em Dubai, eu fui sozinha, conheci as pessoas. E aí, na verdade, a gente vai sozinho, mas a gente nunca tá sozinho, porque a gente sempre conhece pessoas do lugar que a gente vai. Né? Exato. E aí, dali, eu fui para Tailândia. Só que a Tailândia, eu queria realmente estar sozinha. E eu não fui em grupo. E eu fui sozinha e fui conhecer. Eu não queria conversar. Era um momento muito de introspecção. Que aí eu falei, aqui eu quero estar sozinha. E eu fui. E aí você tem. Aí é outro perrengue, né? Porque você tem que programar. Que avião que eu pego? Que não sei o quê. Quando você não vai tem ninguém pra poder compartilhar isso. Se você passa mal, você não tem ninguém entre aspas. Uhum. Porque eu falo assim, gente, se você tá num hotel, se você tá num hostel, sempre vai ter alguém pra te socorrer se você precisar. Verdade. E isso é uma coisa que eu sempre falo até com meus pacientes pra encorajá-los. Você nunca está sozinho, a não ser que você queira. A não ser que você vá pra uma ilha deserta. Aí Você vai lá pro meio do deserto, sozinha, pega um mochilão, vai andar pelas areias. Nem assim, você encontra alguém lá, né? Exatamente. Mas a Tailândia ainda tem um agravante, né? Que é os símbolos lá, que não é um alfabeto normal. É um desenho. É um negócio, é um desenho. E é uma letra diferente. Você olha pra placa e fala, e agora? E quem você acha Onde que fala inglês, não fala. O inglês é difícil de entender. É difícil, Eu muito. senti isso na República Tcheca também, assim, tinha lugares que não tinha placa, nem em inglês, só tinha em tcheco. Eu falei, gente, mas o tcheco, a letra ainda é igual. Na Tailândia, a letra é um desenho. É tipo chinês, É um japonês. Japonês, é um código que você fala, não tem nem noção do que tá se falando. E quando você vai pro interior, não tem nenhum inglês, né? É verdade. Não é nada, você fica assim, você Meu adivinha. É verdade. Eu tenho que me vestir de Fica coragem a pra dica, fazer gente, isso. pra usar o Google. Você pega o aplicativo do Google e aí você tira uma foto com ele, você bota no modo câmera e tem lá um botãozinho, traduzir. Eu fazia isso nos produtos, na farmácia, os produtos tailandeses. O cardápio. O cardápio salva. Fica a dica, galera. Esse Google maravilhoso. Aí você coloca lá o botãozinho traduzir. Aí você traduz ali na hora. Inclusive, hoje a gente tem essa vantagem que quando eu tinha 20, 30 anos, a gente não não existia. Não existia, porque você vai, você tem internet onde você tiver, entendeu? Aí ajuda em roteiro, ajuda em traduzir. Mapa. Até as palavras. Você quer conversar com alguém que você não tem a língua, você coloca aqui um negócio que o negócio traduz pra você. Ô, gente, mas eu vou confessar um negócio. Essa última viagem que eu fiz, que não foi sozinha, você sabe que eu me peguei pensando nisso, mas até hoje eu chego no hotel e peço mapa. Falei assim, você tem mapa? É bom, né? Ainda
delícia, a gente cresceu com isso, gente, viajando Mas é porque a desde gente é cedo. analógica. Eu falei que amiga. eu circula onde? exatamente. A gente É aos analógica. 40, é diferente dos 20 A gente é hoje, né? analógica. Você pode entendeu? Como é que circular chamava? Eu onde acho é que era o guia hotel. 4 rodas. Guia Sim. 4 horas. Guia Michelin. Você via lá qualquer restaurante bom lá no guia. Isso, É, não tinha tava tudo nada. ali. Exatamente, não tinha esses aplicativos para poder Essa época selecionar. do meu mochilão na Europa, eu levei um livro, eu tenho ele em casa até hoje, chama O Guia do Viajante Independente na Europa. É um passoco de um livro desse tamanho. Assim. Imagina, você várias nunca pode se dicas, desfazer dele. Jamais, jamais. É. Esse é relíquia. E você, Érica, qual que foi a primeira viagem? Minha primeira viagem foi aos 21 anos, mas já foi um perrengue a viagem. Porque eu fui passar Réveillon em Salvador pro show da Ivete. Você foi sozinha? Fui sozinha. Sozinha. Aí eu falei, olha, eu vou passar o Réveillon lá. Os pais, né, geralmente, não sei o que. Eu falei, não, eu vou. E fiz tudo sozinha, porque, assim, eu achei que eu era maravilhosa, que eu ia dar conta de tudo. Aham, e como que foi Né? essa experiência? Você saiu lá Cheguei, poderosa, Deu 21 tudo anos. certo até chegar. Uhum. Cheguei, o hotel era ótimo, no lugar que eu queria, tudo perfeito. O show era do o Carlinhos Brown. Não era Ivete? Você foi errado, você foi no lugar errado. Eu fui pro hotel que a Ivete ia fazer o show. Na minha cabeça, eu comprei a roupa, eu tava toda linda pra ver a Ivete. Na hora entrou que eu Carlinhos cheguei, Brown. entrou o Carlinhos Brown. Eu falei, oi. Carlinhos Brown, eu te amo, mas eu queria É a o Ivete. verso do jovem, que o adulto já, né, já sabe mais ou menos o que fazer ali naquele momento. Que é Expectativa, a realidade. expectativa. Expectativa realidade. Mas como que você errou, assim, o show? Você comprou o ingresso dele ou eles mudaram Amiga, o show? eu ainda erro na vida, né? Claro, gente. É um essa TDAH, terra, gente. assim, Tamo que eu falo- juntas. TDAH, tá? É, Todos nós. total, todos nós. É a alma de viajante, né? Acho que é uma das características. Eu não sei se tá na lista lá das avaliações, O check. ou se as psicólogas. Se tá lá, porque todo TDAH que eu conheço ama viajar. e Mas o adora. superdotado também. Eu tô Também. estudando muito sobre superdotação. Eu tô com vários pacientes com superdotação. Olha, então tem uma chance. Será? Às Não é vezes TDAH, a gente é claro que superdotada. TDAH, e não é, Já vou tá? marcar minha consulta. Eu fui Né? diagnosticada Com o quê? pelo psiquiatra, fiz teste e tudo mais. TDAH desde criança. Porque É. o TDAH vem da infância, Não, né? você nasce, aquilo é Você o nasce cérebro TDAH. neurodivergente. Quando ele né? fez o teste, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, não tem onde fugir. E a gente tenta lidar com isso da melhor forma possível. E que coisas vocês já descobriram, assim, da viagem sobre vocês? Assim, eu vou contar um caso meu que não foi para Dubai, mas foi para Cabo Frio aqui uma vez, que é a primeira vez que eu viajei sozinha mesmo, assim. Eu tinha separado, passado por um processo de divórcio. Sabe aquele momento que você tá perdido? O que eu vou fazer? Eu não conhecia ninguém de fora. Falei, gente, eu amo praia, amo o mar, amo verão. Falei, pra onde que eu vou? Vou pra praia sozinha. Aí falei, pro Rio? Não, eu tinha medo de ir pro Rio. Não sabia chegar no Rio e tal. Falei, vou para Cabo Frio. Peguei o carro, fui para Cabo, comprei naquele negócio de botar do pedágio que a gente põe Aham. no vidro. Peguei, botei no Google, já tinha o Google Maps, que esse aí eu já tinha quase 40, e fui para Cabo Frio. E aí chegou lá, achei uma. Não reservei nada, reservei pousada, saí rodando. Falei, sei que Praia do Forte é o famoso. Então aqui perto que eu arrumei uma pousada, peguei meu biquíni e fui para a praia. Uma coisa que me, assim, por isso que eu falo que é muito autoconhecimento, assim, eu comecei a sentir vergonha de estar sozinha na praia. Eu falei, por que que eu tô assim, por que é isso? Tô incomodada. Eu falei, gente, por que que eu tô assim? Aí chegou uma mulher linda, até mais velha do que eu, tava lá com a canga de onça, assim, com a bolsa dela, cumprimentando todo mundo, sentou lá, eu falei, gente, que mulher linda, né? Aí eu falei, por que que ela, que tá sozinha na praia, eu admiro e eu tô com vergonha de estar sozinha, o que que o povo vai achar de Eram duas mim? mulheres lindas. Ah, querida, obrigada. E aí foi um processo tão importante de autoconhecimento para mim. A partir daquele dia, eu falei, por que que eu tenho essa trava comigo se eu admiro essas coisas tanto nas pessoas? Depois disso, eu falei assim, não, a partir de... E na hora de eu sair para jantar, a mesma coisa, se eu sentar sozinha, falei, Paula, para com isso, por que que você tá assim? Nunca, eu prometi para mim mesma, e nunca mais eu comecei a me desafiar
a fazer viagens sozinhas, ir para restaurante sozinho, tomar um Sim. vinho sozinha, tudo. E eu aprendi tanto essa questão da solitude, sabe? De gostar da própria companhia. Isso aconteceu nessa viagem que eu fiz, próximo aos 40, sozinha. E aí ninguém me segurou mais. Virou a chave e É acabou. interessante, Acabou. né? Eu atendo expatriados. São pessoas que moram fora do Brasil, brasileiros expatriados que moram fora do Brasil. E a maioria fala, olha, o começo é muito difícil porque eu ter que fazer coisas sozinha, a maioria das pessoas morre de vergonha. Tanto aqui, Então é às vezes comum é muito isso. comum. As pessoas que moram na nossa cidade, meus amigos, eu não vou nem no cinema sozinha. Eu falo, no cinema você não conversar com ninguém, não. É só você lá. Não, o cinema não vou restaurante, imagina. Só que quando você viaja para um outro país, ou no intercâmbio, ou que você vai morar, você não tem ainda no começo opções, porque você não conheceu ainda ninguém. Então você tem que fazer as coisas no verdade. começo. Exato. Então elas têm muita dificuldade. Né? E isso é muito interessante. Como é que a gente tem vergonha, mas a gente, quando vê o outro, a gente admira. Você já percebeu? verdade. isso que eu percebi. Nossa, como é que ela consegue fazer? É, E exatamente. essa viagem minha da Tailândia, quando eu fui, eu falei, eu quero estar sozinha, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Onde eu vou, eu me comunico. Eu falei, nessa eu não quero. E aí foi muito engraçado, porque a gente contrata os passeios, né? Pra ir pra ilha tal, pra ilha tal. Aí fui numa ilha, eu quieta, não quero conversar com ninguém. Aí veio uma menina querendo conversar comigo. E eu falei, gente, mas eu não quero conversar. E aí, sabe quando assim, eu falei, pela primeira vez eu vou evitar conversar. E as pessoas puxam papo. E é difícil a gente que é, né, que é comunicador nato, de Sim. gostar de conversar, não conversar. E eu falei, dessa vez eu quero, porque eu quero estar no momento meu. Eu quero estar na minha conexão. Eu quero tirar as minhas fotos. Eu quero... E ele, não, tira foto pra mim. E eu fingindo que eu não estava entendendo o que ela estava falando, mas eu estava entendendo tudo que ela estava falando. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu não sou obrigada a conversar com as pessoas quando eu não quero, porque eu tinha sempre essa obrigação, eu tenho que Sim. conversar, eu tenho que falar. E aí eu aprendi os nãos. Essa viagem foi muito importante para isso. Eu falei, não, qual que é o meu limite? Isso Sabe? aí. Isso é muito... E é engraçado, aí você vai num restaurante, aí você vai num lugar, não, peraí, eu quero ir. O que é a minha vontade, não a vontade do outro? Por que eu não quero ir? A vergonha é minha mesmo? Por quê? Sabe? Então, esses questionamentos internos que a gente passa a ter, né? Exatamente. muito legal. Vocês já tiveram algum questionamento interno, assim, em alguma experiência dessa de viagens, assim, de ter medo, vergonha, enfim, ou questionar por que eu vim, ou não, sempre foi de boa, assim. Não, pra mim sempre foi tranquilo e eu nunca vivi essa experiência. Eu acho que agora eu vou prestar atenção de não, porque é isso, o comunicativo nato, né, é muito fácil pra gente. Aí quando você falou de alguma lição, a lição que eu aprendi todos esses anos viajando é que ser simpático com as pessoas te abre muitas portas. Sim. Então eu tô lá com o José lá do guichê da passagem, eu tô lá, e aí, José? Não sei o que, José. Ai, José, você viu que eu sou alta, né, José? Minha perna não cabe no banco, José. Me Faz um ajuda. upgrade aí pra mim. Exatamente, e assim as coisas vão acontecendo na minha vida. Então eu Aham. uso muito a comunicação pra abrir essas portas pra mim. Eu nunca fiz esse exercício de realmente não me comunicar com ninguém, porque é muito natural pra mim, Exato. sabe? E as pessoas que viajam comigo ficam assim, como é que ela consegue fazer isso? E eu faço amizade com todo mundo, então acho que esse é um exercício que eu vou aderir agora. É. E o que eu tiro de lição, assim, dessas viagens é isso. A comunicação, ela abre portas, ela te leva a caminhos, mesmo que você não conheça ninguém, só você tratar bem as pessoas, né? E isso pode mudar o jogo pra você. É aquilo que eu falei, quando a gente vai sozinho, mas a gente nunca volta sozinho. É verdade. Não voltei de viagem Amei. nenhuma, a gente sempre volta cheio de amizade. Então, assim, na verdade, não tenha medo, quem tá aí, né, vendo a gente aqui, não tenha medo de, porque pode ter certeza, mesmo você pode ser a pessoa tímida, vai ter quem conversa que vai conversar com você. É verdade. Porque tá todo mundo às vezes na mesma frequência, então é muito interessante, não tenha medo. Não, Mesmo e- que você não queira conversar, alguém quer conversar com você. Igual esse igual momento, foi, né? Eu queria exato. ficar, alguém veio conversar, mas aí eu não quis continuar. Mas é porque a conversa. gente é muito comunicativa. Eu acho que isso realmente facilita, né? A Facilita. gente transitar e tal. Mas tem gente que tem vergonha e sente muitas vezes, porque eu acho que todo mundo tem um momento que dá vontade de sumir, de falar assim: olha, eu preciso
pegar quem... Eu não tenho filhos e tudo, eu posso pegar e sair a hora que eu quiser sozinha, mas mesmo quem tem filho, marido em casa, todo mundo pensa assim, eu quero jogar isso tudo pro ar, eu quero fazer uma viagem de uma semana que seja sozinha, Sim. mas a pessoa não é comunicativa ou não fala a língua, né? E aí Isso é um dificultador. é um né? dificultador. Não falar a língua é Eu complicado. acho que é Apesar uma- de ter hoje o tradutor ainda, é um É, Ainda dificultador, é. muito né? complicado. Eu falo, eu adoro viajar, eu tenho meu inglês, é assim, é intermediário. Eu me viro nas minhas viagens, mas eu não tenho um inglês fluente. Tanto que eu tô indo agora fazer um intercâmbio sozinha. Amo! Aí sim! Esse é o primeiro Eu momento. tô doida pra igual- fazer outro também. Pois Tô é. doida. Então, assim, aos Pra 47... sair do intermediário para o avançado. Pra falar que avançar. linda. Isso, poder falar tudo a hora que Sim, quiser, porque eu né? fico, o meu inglês é intermediário com um pouco de mímica Aham. e um pouco de apontar as coisas, entendeu? O meu é totalmente apontar as coisas e mímica. E é Então, interessante porque quando eu fui aos Estados Unidos a primeira vez, fiquei quase um ano no intermediário. Aí em Dubai, como a língua lá principal é o sim. inglês, aí eu aperfeiçoei, e aí eu... Pois é, e aí Agora é viajar fluente. também é uma forma de aperfeiçoar, Exato. né? Gente, Então, eu já assim, tenho problema de achar que eu falo inglês fluentemente, mas eu não entendo. Entendi. Mas você fala mais ou entende mais? Eu não entendo nada, eu só falo. Você acha que fala, né? A gente não sabe. Eu mas acho que eu falo que tá tudo perfeito. dá certo. Mas na hora as pessoas me entendem. Então, mas na hora de eu É esse que é o entender, principal. é difícil, né? Porque as pessoas acham que com o intermediário, mas eles não vão me entender. Gente, a gente se Entende. comunica. É isso que é Comunica. importante. É se a gente comunicar. consegue. Eu falei que eu fiquei com frio na barriga, assim, porque eu tô indo pra fazer o intercâmbio pra estudar. Vou ficar 3 meses fora. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Já fico nervosa só pra me apresentar na Vai ser escola. maravilhoso. Eu falei, mas eu tenho que botar na minha cabeça que isso vai passar. Isso é Com só certeza. os primeiros dias. E eu vou voltar, como você falou, vou voltar uma mulher diferente. Com certeza. Com amizades, porque é isso, eu tô indo sozinha, mas é um sozinha assim, né? Relativo. E Chegar você lá. vai com outra cabeça também, porque agora a cabeça que você tem pra estudar é outra, você tá focado ali, né? Eu com 23 Imagina. anos, eu estudei, eu, né, me dediquei, mas eu também queria curtir, queria beber cerveja quente nos parques, né, de Londres. Aham. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Hoje, o meu sonho, um dos meus sonhos, que eu tenho vários, mas um Ótimo. deles é fazer de novo um intercâmbio de 2, 3 meses também pra chegar no que eu quero no meu inglês, né? Chegar na fluência, porque eu me sinto uma índia falando assim, mim, não comer, não sei o quê. Eu Em também. inglês. nós somos, tá? E a gente, eu sou essa índia e eu acho que eu falo perfeitamente. E O importante é comunica. comunicar. comunicar. Seja Isso é apontando, né? Seja Importante apontando, aqui, fazendo ó. mímica. Exatamente. Aí você vai no show da Broadway lá, dá gargalhada junto com todo Junto mundo. com todo mundo. Entendeu? É isso aí. É fazer, se permitir viver coisas diferentes, É se verdade. desafiar. Porque é um processo de autoconhecimento muito grande, né? Então, assim, eu não tive a experiência que vocês tiveram de fazer viagens mais jovens para comparar com uma viagem mais madura agora. Mas eu imagino que seja realmente diferente, muito que a diferente. coragem seja diferente, a experiência seja diferente. Eu só tenho essa experiência depois dos 40. Eu também fiz uma viagem que eu fui sozinha, mas fui encontrar meu namorado que estava lá na Bélgica, enfim, com os filhos dele. E eu saí saí de Juiz de Fora, fui pro Rio. Foi a primeira viagem longa, assim, que eu tive que fazer baldeação. Olha só, gente, que coisa. Vê se alguém faz baldeação em Paris. Não faz, não. Ai, Faz não, né? Perrengue chique. Perrengue chique, né? Amo. Pra pegar um voo. E eu botei tantos medos na minha cabeça. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de chegar lá? Eu tenho que fazer tantas coisas aqui. Não, mas eu vou, vai dar certo. Deu tão certo. Cheguei no aeroporto no Rio, ganhei um upgrade pra executiva. Olha, Cheguei- abençoada. Abençoada. Cheguei lá em Paris, eu tinha que pegar do aeroporto, tinha que pegar o trem para ir para a Bélgica. Chegou lá o cara, eu falei com o meu inglês, meu Deus, como você aqui vai me entender, né? Chegou lá o cara, você fala português? O cara era de português de Portugal, pegou tudo, emitiu meu ticket, me explicou onde era o trem, eu peguei o trem, ainda fui maravilhosa, como ganhei o upgrade, eu ganhei no trem também, porque a Maravilhosa. passagem
Cheguei na Bélgica plena. Gente. Aí eu olhei pra trás, eu tô contando isso por quê? Porque eu olhei pra trás e falei, quanto medo eu tive, quanto que eu tive ansiedade, dúvida de se eu ia conseguir. Exato. Então, eu acho que a gente tem que passar isso pras mulheres. Dá medo, é normal. É normal. Normal. E tem isso que eu falei. Na maioria das vezes, você sempre vai achar alguém disposto a te ajudar. Porque muita gente está vivendo a mesma experiência Sim. ou já viveu. Então, quem tá ali no aeroporto, numa estação de trem, sempre vai ter alguém disposto. Entendeu? Então, assim, não tenha medo de ir, de pedir ajuda. Aham. Né? Não tenha esse medo. Mesmo porque, fazendo mímica. mesmo E geralmente fazendo- a gente pensa que vai ser difícil, que as pessoas não vão ajudar. Mas, gente, o mundo Sim. tem muitas pessoas assim também dispostas a É, ajudar, né? ajudar, A gente chega com aquele receio, com alguma coisa. Acontece que aparece um ali, olha, você tá. Às vezes a gente nem pede, mas a pessoa já chega, oferecendo. É muita experiência interessante, assim. E, assim, viajar no Brasil também, né? A gente tá falando só de viagem internacional. Sim. Eu falei de Cabo Frio, É, tudo bem. porque, né, eu entrei em grupos depois, porque agora, com dólar, assim, né? Eu falei, deixa eu explorar o Brasil um pouquinho, porque eu já conheço 35 países, já viajei em muitos lugares. E do Brasil acabou ficando de lado. Então, eu falei, peraí, só que aí acaba que nunca tem a amiga que pode na mesma hora, né? Ou o marido não pode, ou o trabalho não deixa. E eu falei, gente, eu quero ir, mas eu não tenho companhia. E existem muitos grupos que, mesmo você não conhecendo pessoa, a gente, né, eu e a Érica, a gente até tem alguns momentos de grupo de mulheres que a gente faz e leva, eu participo de outros. E, gente, não deixa de ir, entra nesses grupos, que essas pessoas estão, na maioria dos grupos, a maioria das mulheres vão sozinhas. Sim. E é mais mulher viajando, geralmente assim, é um homem para 15, 20 mulheres. Sim, As nas mulheres expedições viajam também. mais, né? A maioria é mulher. Eu acho que esse eu acho que é um bom primeiro passo, eu acho, para quem tem medo de ir sozinha de tudo. tudo, né? Vá sozinha num grupo com outras Sim. mulheres que você não conhece, mas pelo menos você tem aquele respaldo ali de que tem outras pessoas no mesmo hotel, estão indo no mesmo. Sim. Eu acho que pode ser um primeiro passo, Esses né? grupos que meu e da Patrícia, no caso, é o que a gente faz. A gente pensa só em mulheres. Porque eu acho que elas se sentem mais acolhidas ali, Sem né? dúvida. E quem tá ainda nessa insegurança de vergonha disso, vergonha daquilo, como você falou que viu a mulher na praia. Estamos todas ali, somos todas mulheres, é uma ajudando a outra. Conta Sim. desse grupo mais, gente, pra gente. Como que funciona? Na verdade, a gente tem poucas viagens, né? Aham. Que a gente. Porque eu e a Érica, sendo psicólogas, a gente pensa mais em vivências. Né? Então, para trabalhar, na verdade, experiências. Ainda mais que tá todo mundo hoje hiper mega conectado, exatamente para sair desse momento de conexão e se conectar consigo mesmo. Então, viagens, a princípio, a gente está fazendo e querendo aumentar e explorar, mas viagens mais próximas, até porque o pessoal não tem muito tempo, mas mais de conexão consigo Sim. mesmo. E mulheres, que a Érica é especialista em trabalhar com mulheres, Aham. né? Sim. E eu já trabalho no público em geral, mas é exatamente para isso. É né? muito legal. Eu já participei de um grupo assim, chama Viajando Juntas, também é só para mulheres. Aí uma vez eu fui, sem conhecer ninguém também, pro litoral de São Paulo. Gente, eu voltei, foi um final de semana, igual você falou, viagens curtas e tal. Curtinhas, Eu fui, a exatamente. gente foi quinta e voltou domingo, assim, né? Eu saí daqui e tal. Foi uma experiência tão maravilhosa e eu voltei com amizades que eu tenho até É hoje. muito legal, né? Igual a gente tá falando que a gente tá conversando aqui, que a gente acaba, as pessoas, as mulheres que gostam de viajar, acabam tendo essa afinidade porque tem o mesmo gosto, a mesma energia. Foi a mesma coisa que eu senti lá. As histórias são muito parecidas em vários pontos, assim, de recomeço, sabe, da liberdade, do autoconhecimento. E eu fiz, né, o grupo devia ter o quê? Umas 18 mulheres, assim, 6 ou 7, não me recordo agora o número. Até hoje a gente mantém contato, e cada um num lugar diferente do Brasil. E um carinho sim. tão grande, uma amizade tão... Então, assim, é a oportunidade também dessas mulheres se conectarem com verdade. outras mulheres. E conhecer histórias também, porque a gente, conhecendo a história de outras mulheres, a gente também cresce como mulher. E a gente vê que a Aprende gente não tá sozinho naquele ponto, porque às vezes só a gente tá passando por aquilo, né? Isso mesmo, é mesmo. Né? E isso é muito interessante. Uma outra coisa que eu senti também, principalmente nessas do Brasil, que eu vou em grupos mais sozinha, é de que você não é obrigada a estar no grupo, no tempo do grupo, o tempo todo. A não ser, lógico, tem um horário para você sair. Sim. Tudo bem. Aí você chega à noite e tal, aí o grupo decide ir junto para algum lugar. Decide, não é a obrigação daquela viagem. Eu não quero ir. Aí a gente, né, eu que sou aquela pessoa comunicadora, e mas eu tenho que ir
eu tenho que ir, hoje eu quero ficar aqui. hoje eu E quero aí eu não tenho ver um essa filme, obrigação, né? É. De eu ter a É liberdade. muito tempo de terapia pra chegar nesse ponto, né, Brasil? Mas você Saber entende dizer que cada não. viagem você vai aprendendo uma Sim. coisinha? Sim, por isso que eu acho que é importante. Eu acho que é um exercício, eu vou falando, um remédio para a vida, para a maturidade. É você ter essa experiência. Quem nunca fez, se tem ali uma sementinha, porque tem gente que não gosta, né? Às vezes eu coloco, eu não gosto de viajar, tudo bem, então. Tem gente que não Acontece. gosta, faz parte. Ela vai se descobrir de uma outra maneira em um outro mundo. Mas quem tem essa vontade de viajar, de viver essa experiência, vá. Por mais que depois você fale assim, não gostei. Mas acho que todo mundo deveria, quem Não tem gosta de como não viajar, gostar. Eu ia falar isso experimentar. agora, é Como não? impossível Você vai não se gostar. apaixonar. Não É tem igual, como. gente. Primeira vez que eu Você fui... sai da sua bolha. Sai. Um dia eu falei A gente assim... vive numa bolha pequenininha aqui, ó, chamada Juiz de Fora. É, Aí a isso gente mesmo. sai daqui e vê que o mundo é muito grande. É. Não tem como não gostar. Uma vez eu falei assim, eu vou desfilar lá na Sapucaí. Eu vou sozinha e vou. Pronto. Aí falei, vou desfilar na Portela, que eu sempre gostei, né? E eu falei, eu vou pelo menos uma vez na vida, eu tenho que viver isso. Eu passei minha infância toda vendo na televisão, Marquês de Sapucaí com a minha mãe e tal, adoro esse clima, essa energia do carnaval, eu vou uma vez na vida, eu vou. Pronto. Comprei, fui pro negócio. Eu nunca mais parei de ir. Sério? Você vai Inclusive, todo eu ano? acho. Todo ano. Inclusive, eu vou. você me inspirou, que eu vi no seu Instagram. Eu falei, esse ano eu vou na Mangueira. Mentira! Verdade, eu já Isso! procurei. Eu falei, eu vou na Mangueira. Vai, porque você vai tem se alas, né, que legal. vendem já. Sim. Procurei já saber, Você já entrei em desfila todo contato. ano? Todo ano eu Passada, desfilo. que legal. Aí eu desfilei na Portela primeiro ano, segundo ano Portela de novo, terceiro ano foi Portela e Beija-Flor. Gente. E esse ano, agora eu não sei, porque eu vou voltar de Nova York, se eu não gastar todos os meus reais lá em dólar, né? Eu vou também. Já estão lá me mandando mensagem, eu quero ir. E se você Eu for na não. Mangueira, eu vou estar Eu lá te vou na assistindo. Eu vou. Mangueira é ali, dependendo, até vou com você. Eu jurava que você ia falar, odiei. Eu Porque é um perrengue danado, andação Olha, louca. não, é maravilhoso. Que Tem os legal. ensaios. Não, assistir é maravilhoso, já assisti. Agora desfilar. Desfila. E aí eu falo, quando a gente se dá a oportunidade, fazendo esse vínculo, esse link aí com a viagem, né, e agora com o desfile, para vocês imaginarem, no último ano, eu tava, porque aí é na ala comercial, né, a gente compra fantasia e vai. Tem os ensaios antes e o dia 2 desfiles, se for para o desfile das campeãs. Eu tava no desfile das campeãs, porque ficou, acho que em 5º lugar, se não me engano, a Portela desse último ano. Aí eu tô lá já com a minha fantasia e tal, aí chegou um rapaz e falou assim comigo, aqui, a destaque do carro, ela não veio. Será que você... Eu falei, você tá brincando comigo? Passada. Tá brincando? Muito virada tô pra lua, subindo. viu? Jura? Não, falando sério. Falando, não, é porque ela não veio, não pôde vir. Aí o carro não pode ir pro desfile das campeãs. Não tem jeito de... Falei, é claro que eu quero. E eu fui lá em cima no carro. Naquele momento eu já falava, como eu subo? Meu Deus, Gente. já quero entrar no seu Instagram pra ver esse registro. Passada. Juro. Então aí, quando eu cheguei, eu não acreditava. Eu lá em cima, lá entrando na Sapucaí, em cima do carro alegórico. Aí eu, o tempo todo emocionada, eu falei assim, gente, se eu não me permitisse vir, eu jamais viveria essa experiência. É verdade. E assim, eu tô contando isso porque nas viagens, né, a gente tem os perrengues e tudo, mas sempre vem algo que a gente aprende, assim, que você vive, que se você não se arriscasse fazer aquilo ali por você, você não viveria. E viagem, eu História sempre pra falo que é o contar. seguinte, meus pacientes quando vão viajar, eu falo assim, ó, você tem a coisa programada e tem a coisa que não tá programada e que vai acontecer. Já Isso saiba que aí. vai ter o inesperado. Então já espere o inesperado. Só que você sempre aprende com ele. Não tem jeito de você não aprender. Então, assim, até viajei com meu namorado agora há pouco tempo, a gente passou um perrengue lá em Penedo e tal. Eu falei, e aí, o que eu faço? Eu falei, não tem jeito, o perrengue vai acontecer e a gente Faz vai parte. ter que aprender com ele. Então tá tudo bem, tá tudo É. certo. É tempo de terapia também, Tempo de mas é terapia. também experiências. Cada vez que você já vai entendendo que esses momentos vão acontecer. Vão acontecer, e é isso. Ou a gente dá pode até chorar na hora, depois a gente dá risada, gente. Eu já pulei catraca de trem na França, porque meu ticket não passou e o passou, trem você tava vindo. Pulei, eu falei, meu Deus, vou ser presa aqui na Europa. Como que eu vou fazer para explicar em francês, né? Gente, Não é nem tá no vendo? inglês que você tá estudando, piorou, né? Que Pior, eles aconteceu não também gostam numa que viagem. Eu fale não inglês. estava sozinha, mas enfim, entraram no apartamento e na hora que eu cheguei não tinha mais nada. Levaram Que tudo. loucura. Inclusive meu passaporte, Nó. tudo. E eu fui parar na delegacia em Paris.
Você imagina, eles não falam Não inglês. fala, tem que E falar, nem- je ne parle pas français. Ah, pensa bem, não sei Nem falar isso nem eu sei bonjour, falar, nem nem isso. vou Eu falar estudava com uma bonjour. menina de ia Paris chegar e e ela falar, me "Oi." ensinou, quando eu fui fazer o mochilão, ela falou, você Essa- não pode chegar falando inglês, tem que falar, je ne parle pas français, parlez-vous inglês? Isso. Aí eu Só isso decorei você tem que saber. É, só decora isso, isso Vamos e chega, anotar, vamos e chega anotar, falando gente. isso, entendeu? Que aí a pessoa, nossa, que simpática, ela tá falando francês, ela tá se Francês. esforçando. É isso aí. Porque o francês não gosta muito, É né? isso. Aí você vai, por exemplo, eu fui Rixa na histórica, né? Finlândia e eu queria ir na Rússia. Finlândia? Na Finlândia. Gente, Não, ela entregou tudo. Agora, ela entregou. não, Fui na agora humilhou, Finlândia. peraí, deixa eu Não prometeu nada e entregou tudo. Eu fui ali na Escandinávia e eu queria ir na Rússia. Só que aí tinha um trem pra poder pegar e ir lá. E eles falaram assim, você fala russo? Eu falei, não. Falei, então não vá. Porque lá, se você não tiver alguém lá na Rússia, por causa da Guerra Fria e tudo, as pessoas não falam inglês. Então, é um lugar do mundo que é difícil de você Bom ir saber. falando só o inglês. É, até porque Aí agora eu tinha ninguém só um quer dia ir, que eu né? queria ir e voltar, porque ali era pertinho de Helsinki, dava pra ir em São Petersburgo e voltar. Aí, ó, se você não sabe, não conseguir um guia, não vá. Eu falei, então, já entendi. Então tem os perrengues também que a gente tem que saber. É, pra onde que a Isso gente é vai. uma você coisa tem que até que eu acho analisar. importante falar, que tem alguns destinos que são Um pouco mais complicados, complicados né? para mulheres que Exato. viajam sozinhas. Exato. Pois é, Tipo, quais? Egito. Aham. Eu não sei, você foi pra Tailândia sozinha? Assim, eu Não fui tive num- menor Eu fui problema. num grupo. A Tailândia é muito maravilhosa, É. né? As pessoas são São muito, muito maravilhosas. são muito maravilhosas. Mas tem países, dependendo no Oriente Médio, por exemplo, que eu morei em Dubai, ali eu vivi um pouco com os muçulmanos, né? Então, assim, Irã, É. sabe? É um lugar muito complicado pra mulher Turquia, sozinha. eu acho que Não, também. Turquia é maravilhoso. gente. Dá pra ir tenho- sozinha? Dá pra ir Mulheres sozinha. sozinhas. Ai, Turquia já foi vou um dos anotar. lugares que eu mais gostei de ir de todos que eu já fui. Você foi sozinha pra Turquia? Turquia eu não fui sozinha, eu fui Aham. com um grupo, mas assim, Dá pra ir. dá pra ir. A gente fez, eu fiz passeio com mulheres e tal. É um lugar. Vocês já viram séries turcas? Não, nunca Vocês vão vi. entender já. quando você vê as É, séries turcas, nunca que as mulheres vi. são Eu muito nunca vi. livres na Turquia. Ah, Elas sim. viajam, né? Tem muito romance Ai, que Netflix bom. e tal. É um lugar, além de ser lindíssimo, é um lugar muito tranquilo. Agora, os outros países muçulmanos são um pouco mais complicados. Dubai é um lugar ali tranquilo, porque é um lugar muito cosmopolitano e tal. Sim. Mas os outros mais O interior... Egito, eu vejo eles falando muito, né? Que é muito... O Egito é mais É complicado. É complicado, complicado, mulher. Eu tenho vontade de ir A no Índia eu não Sozinha sei. não é recomendado. A Índia eu não Índia sei também também não iria pro Egito. Marrocos também não iria. É, eu também acho que eu não teria coragem sozinha. de Assim, ir. talvez num grupo. Num grupo, Sim. sim. Sozinha, porém num grupo. Mas Aham, sozinha de de tudo. tudo. Porque Tudo. quando eu tava indo pra Tailândia, eu tava pesquisando muita coisa. E meu voo foi por Addis Ababa, que é na África. Uhum. Por Etiópia Airlines. Etiópia Airlines, gente. que é muito barato, inclusive, é Meu ótimo. Deus. É. Você ficou Ótimo. com medo, não, de Fica a avião Foi um cair? perrengue, meu Deus do céu. Mas não vamos falar disso agora. Não, pode contar. E aí eu li muita coisa sobre tráfico humano, Tráfico humano. no próprio Ah. aeroporto lá na África, Inclusive, né? é um Que problema isso. que a gente Muitas vê mulheres muito. somem, são É, mulheres é. Aham. que vão ao banheiro E e desaparece. desaparece. E nem E, câmera. e aí você tá viajando sozinha, quem vai dar conta que você sumiu? Exatamente. Entendeu? Então, assim, são alguns lugares, eu acredito que poucos pelo mundo, que você tem essa restrição aí, mas sempre tem um grupo que dá pra ir junto. E uma outra dica que... Ai, que medo que eu fiquei. Não, agora, sabe o que eu imaginei? Assim, será que aquelas pessoas ficam assim, atenção, Maria das Dores, favor, aparecer aqui no balcão. Será que ela sumiu, gente? Agora eu tô preocupada de acontecer isso nesses Complicado, né? países. Eu senti uma né? coisinha. O quê? Ai, meu Deus. Complicado. Eu li algumas coisas sobre, assim, não sei se é, É, real, eu se é nunca verdade. pensei nisso, já pensei Mas sobre em assim, a alguns questão da... pontos da África, e geralmente pontos onde faz esses hubs, né, de parada para parada. outros países, tem essas histórias de tráfico humano. Então eu fiquei Sim. bem preocupada. Isso é uma coisa que tem que Você ser pesquisou avaliada, né? Pesquisei. Qual lugar que vocês não voltariam? Nossa, não sei. Eu acho que eu não Difícil, tenho. né? Assim, eu não gosto de repetir lugar. Eu também não gosto, porque tem Porque tanto eu lugar quero ainda pra acumular conhecer. Eu muito também- lugar, entendeu? tem Já muito tenho lugar 20. pra Ela conhecer humilhou que a eu não gente com 35. É. 35. Humilhou. Não, eu vou contar, eu não contei ainda. A minha Vou te geladeira dar é uma de cima dica. e embaixo. Tem Tem um assim. aplicativo, gente, vocês vão amar, chama Beam.
de estar bem. Aham. E lá é um mapa, e você vai colocando os lugares e dá pra ver Aham. pelo Mas Globo o quais os Google lugares. aparece- Aqui eu tenho na minha parede do meu tenho quarto, também. de, Na casa é só mapa. de raspando assim, ó. Ai, que legal. Aí você vai lá e eu olho, até gravei isso, tem um vídeo que vai pro YouTube agora que eu vou compartilhar minha experiência em Nova York, depois vocês assistem lá. E aí o vídeo que vai amanhã ao ar mostra exatamente isso, que eu mostro assim, atrás, esse quadro, que eu olho pra ele e eu falo assim, gente, tem tanto lugar Tem nesse tanto lugar. mundo Não, que e eu vou quero nos ir 35, ainda. só que muitos na Europa, e os pais são desse tamanhozinho. Ah, sim. Aí eu vejo lá, gente, eu já raspei Isso um monte, mas assim, tem 35, mas ainda falta tanta coisa. Mas você já também. pode raspar a Rússia, que é eu tenho que ir lá, gigantesca, né? meu Não, amor. mas eu ainda não fui. Aí Rússia- eu não fui nesse momento, eu não Na cheguei rua, aí. então não Ah, vai por não. enquanto não. Eu Fica falei, eu aí. tenho que ir na Rússia, eu tenho que ir na China, eu tenho que ir alguma coisa ali na África pra dar uma colorida naquele mapa. Alguém, você foi na China? Alguém já Não, foi? não. Alguém já comeu coisa diferente nas Ah, na viagens? Tailândia, O nossa quê? senhora. Passou Tinha mal, não? bicho. Aqueles bichos na rua, mas na verdade aquilo Mas é você muito pra comeu? turista, A né? galera do meu grupo comeu. Comeu o quê? Comeu Os escorpião. escorpião. Elas falaram que tem muito gosto coisa de plástico frito. Eu não turista. tenho coragem. Dubai, o que aconteceu? Eu trabalhei eu fui na Expo Dubai, que eu fui trabalhar no pavilhão do Brasil, mas muita gente trabalhava comigo eram de outros países. Então, na hora do almoço, era uma miscelânea de comida, porque era gente, era Cada uma um. chinesa, era do Marrocos, gente, mas o pessoal, assim, China, é uma coisa muito doida. A comida deles é muito esquisita mesmo. Eu imagino, assim. por isso que eu perguntei da China, eu já ouvi Agora, falar. A gente vai no restaurante chinês que é uma delícia, mas lá não Não, é, não não é, é, mas não, os não tem nada a ver, coreanos, né? Aquelas coisas que a gente vê nos doramas da vida. Não, né? Eu na Tailândia sobrevivi de hambúrguer e pizza, porque eu não gosto de coisa agridoce. Aham, Lá é tudo agridoce. E nem pimenta, ou seja, É. eu fiquei comendo pizza, hambúrguer. Mas É. eu amei a Tailândia, tudo. Eu não sei o que eu já experimentei, assim, de estranho. Não sei. É umas comidas bem estranhas. Você tem talvez que estar no- um pouco aberto é. a isso, a experimentar. Eu experimentei, Eu mas eu não gosto. gostei. Um lugar que eu sempre gosto de ir quando eu vou conhecer um lugar, uma cidade nova, é no mercado Amo municipal. os Vocês mercados fazem municipais. isso? Sempre. Não Não só é municipal, gostoso? como supermercado, né? Não, supermercado com Eu certeza. amo. Amo. Que as coisas que a gente não tem aqui, né? Não, No muito legal. mercado Ô, gente, municipal. eu já fui- Farmácia. Farmácia, eu ia falar agora. Farmácia. Mulher, né, gente? Nós Eu não somos As sou loucas. loucas da preciso no shopping. farmácia. Até que shopping eu não vou quando eu viajo, assim, eu não vou em shopping, não. Mas farmácia, sem Eu não- dúvida. E mercado municipal. Mercado é a primeira Mercado coisa. é Deixa eu muito ver onde bom. que é o hotel. Deixa eu ver se é perto do mercado. Mercado e farmácia que eu gosto. É, também Agora, adoro. a dica pra quem nunca foi, vai num lugar perto pra começar, de repente. É. Vai no Rio de Janeiro, vai em Belo Horizonte, ou vai em É. São Paulo, vai fazer uma coisa assim. Eu não sei porque, assim, tem uma diferença de viajar sozinho no Brasil por causa do perigo daqui. Que a gente não sente esse medo estando fora. É. Europa, Não né, Estados sente. Unidos, a segurança de estar lá é diferente. É. Mas, assim, se você sente, né, a Rio de Janeiro consigo ir, acho que eu dou conta, vá, não deixe de fazer, porque é a mesma língua, já facilita Aham. nesse processo e é próximo. Você sente assim, se qualquer coisa acontecer, eu corro pra casa. É. Rapidinho eu tô em casa. E o que vocês fazem para ter segurança, assim, quando vocês estão viajando sozinhos? Vocês deixam, por exemplo, um rastreador, um Aí telefone? eu comprei quando eu fui para os Estados Unidos, comprei aquele rastreador da MAC. Aham, eu mas também eu sempre tenho. esqueço. É, não Eu fui pode. pra Tailândia, eu não botei nenhuma mala. Eu falei, Você coloca na tem, mala, pra que, né? que eu comprei É. isso? Você É, pode botar na tem que mala, ser. você bota em Eu mochila, comprei também. mochila de equipamento, igual eu carrego equipamento caríssimo. É, eu acho que é uma dica AirTag, boa, né? assim. AirTag, A tag, a é. minha é da Samsung, né? E aí eu também comprei, eu faço sempre isso. Eu ponho na mala, aí é ótimo, onde que a já é mala tá, maravilhoso. né? Pelo menos a sensação, se ela tá aqui É, no mesmo ela tá aeroporto, indo, ela tá no né? aeroporto, É. Pelo menos a mala tá garantida. Exato, eu acho que tá sozinha é isso, colocar na mochila, Sim. sabe? No bolso, É. pelo menos. Mesmo que vocês arrancarem a mochila, quando é uma tragédia, alguém vai achar a sua mochila, É, pelo eu passei um menos. perrengue na Tailândia, porque eu sozinha, sem grupo. E aí eu ia, porque lá é assim, é tudo muito, é igual Brasil. Quem vem aqui, que quer ir pra um lugar aqui, outro lugar lá, pra você conhecer. E aí eu tinha que pegar um ônibus pra ir pra um outro lugar. E aí peguei um ônibus, me param no lugar, no meio do nada. Ai, que Do medo. meio do nada pra Medo. fazer uma baldeação que eu não sabia que ia acontecer. Eu falei, gente, se eu morrer aqui, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Eu falei, eu entrego aqui agora pro universo, pra Deus, pra qualquer coisa, o que vai acontecer comigo agora? E aí, essa hora eu pensei, eu falei, gente, e aí? É, exatamente. Vocês já sentiram medo de passar uma situação Essa assim? hora... Então, eu sou a pessoa que não pensa. É, entendi. Eu vou.
Eu falo, olha, Mas tá você nunca todo sentiu mundo ali. medo? Chegou numa situação que falou, meu Deus do céu, agora eu tô com medo, porque eu tô sozinha, se acontecer alguma Passei coisa. uma coisa idiota Hum. que tem 2 semanas. Eu falei, olha, eu tô indo pra Petrópolis. E aconteceu uma coisa que até aconteceu comigo e com ela. Eu me perdi numa favela em Petrópolis. É, isso aí realmente o coração para, né, no Brasil gente? tem essas questões. Tem que essas questões. Foi o único dia que eu tive medo, porque eu sou muito de... Eu vou, Aham, sabe? Eu não penso muito, não. sim. Eu deixo pra pensar na hora que eu já passei o aperto. É. Aí E agora eu você? tenho que resolver. Eu acho que eu senti no Panamá, quando eu precisei ficar um dia lá no Panamá, quando eu voltei dos Estados Unidos. E é um ambiente Eu falo esquisito. Apesar de ser muito bonito, Mas eu é meio gostei, eu hostil, gostei. Você gostou? Fiquei num... Assim, foi uma noite, né? Era um... Não, eu saí do aeroporto pra ver ali Canal? o canal e voltei pro aeroporto, que eu fiquei 8 horas, fiz só Você isso. dormiu E na lá. hora que eu voltei, eu falei, é isso aí, povo esquisito. Povo Falei, esquisito. esquisito. É, eu Falei, acho o que quê? eu senti um pouquinho, eu tava totalmente sozinha também. Panamá não é lugar de ir, não, gente, é de voltar. voltar. Eu não sei porque eu fiquei no Hard Rock Café, no hotel. Ah, no chique, Paraná. né, E aí, velho? você tem como é que é a Chique demais, experiência de amor. cada Sim, um é diferente. Aí eu fui em diferente. excursão pros lugares, então foi super tranquilo. Mas sozinha, eu não sei se eu iria, não. É, pô. Lá Eu não precisei sei. ficar lá porque a minha escala era... ou eu dormia no aeroporto, ou eu achava um Achava um lugar. hotel, Eu achei né? um hostel, que me parecia um Celina da vida, que é um hostel conhecido, com um quarto privativo, e fui. Só que os arredores do lugar era meio esquisito. Aí no outro dia eu fui visitar o canal. Meu Uber também era esquisito. Eu fiquei meio com medo. Mas a gente é como ela falou. A gente vai com medo mesmo e não pensa seja muito. O que Deus quiser, E vai né? fazendo. É. E assim, eu ia falar uma coisa que se você vai pra fora do Brasil, não tenha medo de ficar em hostel, porque é aí que você conhece É, as pessoas. maravilhoso. Se você ficar em hotel, você tá no seu quarto, é mais Isolado. difícil de você conhecer. No A não hostel ser que onde você as não coisas quer, a não ser que A não ser que você acontecem. queira ficar igual eu fiquei É. sozinha, queria me isolar. Mas se você não quer, vai que você vai fazer companhia, você vai, o pessoal pergunta, onde você tá indo hoje passear? Onde você vai fazer não sei o quê? E aí todo É no mundo hostel que as coisas que as acontecem. coisas É. acontecem. Não deixa E tem de muito ficar. hostel que tem estrutura de hotel, gente. Muito. Os outros Esse são Celina ótimos. que eu Fora do citei é um Brasil, deles. Então, Celina, Tia Lagarto. Tia são- Lagarto, São vários, maravilhoso. assim, estrutura de hotel mesmo, que você fica quarto privativo, com banheiro. E o preço é melhor escolhe, também. né? Na É, verdade, melhor, você quer é. o quarto privativo no hostel. O próprio Aham. hostel tem Sempre tem essa opção. atividades também, Ah, né? que É, tem legal. bar, tem outras coisas Geralmente ali. tem bar, tem os passeios que eles mesmos organizam. Organizam. Então é uma Aham. forma de integração ali também. É, Vocês já passaram aperto no raio-x? Eu já. eu já. Eu já também. já. Teve uma amiga minha, a gente tá falando de papo de mulher, então vamos falar. Amiga minha foi parada porque tinha um vibrador, gente. Juro. Aí isso, mas foi dentro do Brasil. Aí ela mostrando. O rapaz ficou todo sem graça, né? Ela falou assim: você deu sorte porque ele não tá mexendo. Ele tá sem... Jogar Maravilhoso. bomba, tem um negócio. De repente o negócio. É, zzz. Imagina se fosse Maravilhoso. vibrando. Nossa, é tenso. Eu devo ter cara de mula, assim, porque direto eu tomo geral em aeroporto. Direto. É mesmo, mas Direto. pra abrir mala. Nesse e primeiro tudo. intercâmbio, Ah. eu fui a única Ai, do nem voo me pra fala. Londres que foi selecionado pra fazer uma chapa do pulmão. Chapa Chapa do pulmão? As Eu pessoas... Nunca Era uma chapa, tipo assim... Pra ver se não um tinha raio-x. Colocar pra ver se não tinha nada, não sei Assim, sei lá, se eu engolia alguma É, coisa. E aí deve eu já ser do falei, tórax. era uma senhorinha, meu inglês era básico do básico do básico nessa época. E aí a senhorinha falou tudo embolado em inglês britânico, eu, what? Aí ela, não é what, é pardon. Pardon, porque ela É é diferente. Tá vendo, gente? vai Podcast é aprendendo, cultura. É. Para. E aí já começou a minha experiência ali, tudo dando errado, mas depois tudo deu certo. Eu tenho cara de muçulmana, e aí você pensa, né? O pessoal já associa ali algumas coisas e eu fui parar 2 vezes, de ter que abrir a mala. E essa Isso. confusão no aeroporto, gente, você já faz toda uma estrutura ali de quase um quebra-cabeça pra caber tudo dentro da mala. Aí você tem que tirar tudo, olha, é um perrengue, tá? Exatamente. Não, Eu falo que eu tô preocupada esses dias, porque como eu vou ficar 3 meses, né? Aí eu fui lá na minha nutricionista e falei com ela assim, ó, me prescreve o básico do básico, eu não vou ficar tomando suplemento e tal, mas eu preciso tomar o BAB, a vitamina B12 tá baixa, a minha vitamina D, tal. Aí na hora que eu fui fazer as contas, que eu mandei fazer na farmácia, eu falei, gente, perguntei pra moça assim, que ela vai me entregar sexta-feira, quantas cápsulas que deu uma dose? Aí ela falou, uma dos suplementos são 90 doses, porque são 3 meses, e 2 cápsulas. Eu falei, eles vão me prender por tráfico de mas droga. isso aí é outra coisa Vão que
eu tô Eu preocupada. passei, eu fui pra Dubai pra ficar 6 meses de trabalho. E aí o remédio controla. Gente, isso aí é uma coisa que tem que prestar Muita atenção. atenção. Se você vai pra outro país, veja se o remédio pode naquele país. Exatamente. Porque, por exemplo, Novalgina, Aham. Tilenol, tem país que não pode. Você Ah, é? É. Você não Gente, pode. eu levo a minha bolsinha Aí destemida que com tá, se tudo você dentro. que é toda hora separada, tome cuidado, porque além de você ter os remédios, você tem que ter a prescrição em inglês Inglês. dos remédios. Pois é, eu pedi em português, eu tenho. Como que Você tem que faz pedir isso? em Pedir em inglês. inglês? Eu tenho que E procurar eu saber fiz, o que que eu isso. fiz? Eu fiz, procurei dos remédios em inglês, Aham. eu fiz e o meu médico assinou, pra Assinou, mim. então eu vou fazer isso essa Porque semana. você tem que ter ele em inglês, senão É. eles não aceitam. Se eles cismarem, minha filha. É, e o problema aí é isso, tráfico você de bateu. drogas. É, tá? eu vi isso outro Gente, dia eu no levei, YouTube. Eu levo tudo, assim, tudo que eu uso. É. Eu já tenho um que minha médica me deixa dos remédios assim, sabe? Aquelas coisas básicas que é bom você ter também, porque às vezes fora é Vonal. difícil. É, Viagem Vonal. Vonal, um remédio é pra o garganta campeão. inflamada, É, que no uma avião amoxicilina. você- Uma amoxicilina, tem que levar. Você já leva Antibiótico. aquelas coisas para um antibiótico, para uma infecção urinária. Você tem que ter Isso. uns básicos É ali. Eu já verdade. tenho a minha receita pronta da minha médica sem data. Aham. Então, toda viagem eu já levo aquela receita. Maravilha, isso mesmo, tem que fazer. Tem e a que gente ter. não A preocupa gente com não- isso. São coisas que acaba que a gente vai adquirindo ali. É. Também um negócio desse de tomada universal. Porque Perfeito. todo lugar você tem uma tomada sempre é diferente. Sempre olhar a tomada. Não adianta levar aquele tanto de coisa. É olhar a voltagem já também. tomada na A bolsa. voltagem. Então e você tem que ter E essas... tênis, gente, é um companheiro de viagem, É, né? sim, não. Você já- Ainda bem que agora o tênis tá voltando, está na Maravilha. moda. Demais. Eu já Isso. uso tênis na minha vida, eu não uso salto, né? É. Eu tenho 1,83 de altura, eu não uso salto. Eu já nasci com ele enfiado dentro da A canela. Rafa é alta mesmo. É. E eu uso tênis, sandalinha, chinelo. Havaiana, então, é o Maravilhoso. Ainda mais gente brasileira. é tudo. A é. Havaiana é super valorizada lá fora. Faz parte do look. Ai, gente, bom demais. Ó, acabamos nosso papo por aqui. Tem tanta coisa pra falar de viagem, né? Se a gente lembrar bom. mais. Pô, se a gente lembrar mais. Lógico, tem coisas que a gente não conseguiu falar. Mas se a gente lembrar, vamos fazer uma lista e vamos voltar pra falar. Com Vamos. certeza, com É. certeza. São Principalmente listas. quando você voltar. Eu de vou viagem. contar os meus E a perrengues. gente vai querer os perrengues dessa viagem. Com certeza. Eu queria só comentar, que eu acho que você falou que pulou uma catraca na França. Isso, o que aconteceu? Eu queria lembrar que eu tenho uma amiga que me fez levantar uma árvore. Uma árvore? Como assim? Não lembro dessa Pra quê? história. Chuva. Nossa. Nossa, gente, Tem um chuva. negócio ali no caminho, Não, Patrícia. a gente em Paraty caiu um toró, mas assim, eu sou a medrosa da chuva. E a gente voltando de barco, eu já falei, ó, no meio do passeio, falei, vai cair um toró, tá tudo preto, a Érica, Não, aqui não nunca. preocupa com nada, nunca. Eu nunca me preocupo. Não, tá tudo certo. Eu falei, vai cair um toró. Eu sei que essa chuva foi aquela chuva de uma das chuvas Sei. que parou São Paulo. E Aham. assim, foi um toró, a gente ficou sem luz e a gente, pra chegar no hotel, a árvore caiu. E eu, como é que eu passava de carro? Não passava. Não tem Aí ela olhou pra mim. Eu tava dirigindo alguém, vai ter que ir lá fora tirar. certeza. Não, ela só olhou pra mim e eu falei, o quê? Perrengue que a gente passa. Perrengue chique. Você Perrengue viaja, chique. vai passar perrengue. Vai passar. Se vocês pudessem, então, resumir a viagem, uma viagem sozinha, assim, em uma única palavra, né? Vamos falar de experiências. Qual seria? Cada uma fala uma palavra, pensem. Uma viagem sozinha, a palavra que vem na cabeça de vocês. A palavra que vem pra mim é autonomia. Maravilha. Pegar a rédea da sua vida, sabe? Não deixar ninguém decidir por você. Você, ó, pegar aqui e falar, eu quero fazer isso agora, eu quero jantar, eu quero dormir até meio-dia, ou eu quero acordar cedo pra ir fazer um passeio. Essa autonomia que eu acho que nós como mulheres, a gente precisa, sabe? E para as mulheres que têm medo de sair, de viajar, gente, é tão bom, É tão sabe? bom. Ter essa autonomia. E a gente acaba levando isso pra vida pessoal, pro trabalho. A gente não depende tanto dos outros ou da opinião dos outros para realizar as coisas que a gente tem vontade. Então, minha palavra é autonomia. É, A maravilha. minha é autoconhecimento, porque a gente passa a experimentar e a ver realmente o que aqui eu não tenho mais ninguém conhecido, já que você vai sozinho. Então, peraí, que eu vou vivenciar e vou entender o que eu gosto, o que é importante pra mim. E isso você só tá quando você tá sozinho, Exatamente. né? Então, assim, a Tailândia pra mim, principalmente, foi o momento chave dessa viradinha. Eu diria segurança, porque por muito tempo eu fui a pessoa que tive medo. Eu não vou por causa disso. E eu adquiri a segurança de ir ao cinema, viajar e fazer o que eu quiser sozinha.
Porque não tem problema. Isso mesmo, ótimo. Para mim, gente, é difícil resumir realmente, mas eu acho que é liberdade, né? Liberdade. Liberdade da gente ser o que a gente é, a liberdade da gente, a gente aprender a dizer não, a dizer sim e se desafiar. Então, eu acho que é a liberdade de ser mulher e dizer sim pra gente. Isso aí. Verdade. Né? Ah, foi maravilhoso, Foi ótimo, gente. amei, A conhecer amei. vocês, a gente compartilhar essas nossas experiências, que seja a primeira vez dessa nosso encontro aqui, que a gente possa sair depois para tomar um vinho, Com certeza, brindar, fazer uma viagem. Fazer uma Fazer uma viagem. viagem, Montar um vamos. grupo, de repente a gente traz duas mulheres para fazer essas Vamos. viagens com a gente. Vamos fazer Ano uma que vem viagem. tem fazer uma uma aqui viagem. já meio que programado para fora do Brasil. Olha, Vem muito você já aí, tem vem meu muito aí. contato. E é lá pro outro lado do mundo. Vem Vai muito ser aí, uma vem muito aí. Vamos, vai ser uma delícia a gente viajar. Olha, então pronto, a gente vamos manter contato e vamos fazer essa certeza. viagem. E né? acompanharemos você em Nova York. pode ter Ah, certeza. isso, Vai, obrigada. vai, vai amar. E eu vou compartilhando os meus perrengues Com chiques, tá? certeza. Vai amar. Gente, muito obrigada mais uma vez. Viajar sozinha não é sobre ter companhia, né? É sobre sentir a liberdade de ser quem nós somos. É descobrir que a melhor companhia está sempre com você. É você mesmo. Até o próximo episódio.